atitudes e ações do Espírito, em letra maiúscula, Espírito Santo. Do Espírito possui uma mente. Ou seja, ele pensa, projeta, né? Faz planos. Segundo, tem vontade. Vontade que muitas das vezes o Espírito Santo vai ter uma vontade contrária à nossa, mas ele vai manifestar a vontade dele, né? E nós vamos. E emoções. Ele vai se alegrar, vai se entristecer, vai ter ciúmes. Só uma pessoa é que tem, né, essas características. Segundo Coríntios 6, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo? Veja que Espírito Santo aqui aparece com o nome de Espírito Eterno, né? Que é um dos nomes também do Espírito Santo. Atos 5, 3 e 4. Mostrando isso. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás de teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Por que mentiste ao Espírito Santo? Esse Espírito Santo é Deus, Ananias. Irmão, que coisa forte isso aqui, né? Você vê, né? Como E foi fulminado, hein? Não, isso aqui ninguém mais sabe. Irmão, ele não era obrigado. Pedro, eu não quero dar o meu dinheiro, não. Tá bom, Ananias. Mas mentir ao Espírito Santo. Não. Deu nem tempo, né? Aí lá vem a mulher confirmar a história, né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Olha a atuação do Espírito, irmão, sondando. Sondar é você descer com profundidade, né, na vida da pessoa. Né? E que mais? Ele sonda aí e conhece. Olha só. Atividade mental do Espírito Santo, né? Então nós vimos que o Espírito pensa, sente e, irmão, determina, né? 1 Coríntios 12, 11. 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele. Pastor Joel, olha o Espírito Santo falando com o senhor. Você vai fazer assim. Marcos vai fazer assim. Jefferson vai fazer assim. Tá o quê? Determinado. Feliz é a igreja que tem Espírito Santo. Nesse nível, não é? Somos admoestados a não entristecer o Espírito Santo, retratando, portanto, que ele possui as emoções de uma pessoa. Ele sofre quando pecamos e se entristece com as manifestações do nosso pecado. Veja, irmãos, que aqui nós estamos pegando características pessoais, tá? Para deixar claro que ele é uma pessoa independente. Não é só uma força. Vamos bater nesse negócio com uma força ativa, uma energia, né? Positiva, pelo amor de Deus. O Espírito Santo tem ciúmes. Infiéis, não compreendais que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, capítulo 4, versículos 4 e 5. Eu queria a leitura desse versículo na NAA. Gente infiel, vocês não sabem que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam
que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Você vê que são pequenas, né, modificações, principalmente na questão de pronome, né, que vai facilitar, né? É uma linguagem interessante, eu recomendo. Quando traímos a Deus através do nosso pecado, ambiguidades e contradições, negações da fé, ansiamentos com o mundo, o Espírito de Deus sente ciúme, como o marido quando a mulher adultera e vice-versa. Ele sente ciúmes do adultério moral, impureza, espiritual, idolatria, econômico, amor ao dinheiro, e político, paixão e esperanças políticas mais acentuadas em relação ao programa humano e ao reino de Deus. O Espírito Santo não é simplesmente alguém que entra em nós e depois sai. Ele vem e fica. Além disso, ele não está presente para energizarmos a vida. Não, ele é uma pessoa com a qual mantemos relações pessoais. Amém. O Espírito Santo pensa. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nesse texto, as Escrituras dizem que o Espírito Santo examina os corações, ou seja, examinar é raciocinar, é calcular, é emitir juízos. Uma força jamais pode calcular, jamais pode examinar. Só uma pessoa pode fazê-lo. No outro trecho diz que o Espírito Santo compara, ou seja, faz juízos, julgamentos, porque é exclusivo de uma pessoa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O Espírito Santo tem sentimentos, ama. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Neste texto, as Escrituras dizem que o Espírito Santo tem amor, ou seja, ama, tem sentimentos. Uma força não pode amar, somente uma pessoa, mas, em outro trecho, a Bíblia recomenda que o Espírito pode ser entristecido. Isaías 63:10, depois a gente vai explicar. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Há poucas passagens na Bíblia que falam sobre o Espírito Santo, você vê? Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Exultou no Espírito Santo, né? Se alegrou. Mas as Escrituras também nos revelam que o Espírito Santo tem ciúmes, ou seja, tem zelo pelos servos do Senhor, outro sentimento impossível para uma mera força. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que nos habita tem ciúmes. 1 Coríntios 12:11. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Neste texto, é dito que o Espírito Santo reparte, como quer, os dons espirituais entre os crentes. Ou seja, tem vontade, tem autodeterminação, algo que jamais uma força pode ter, mas tão somente uma pessoa. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Também é dito que os discípulos falaram línguas estranhas conforme a concessão
que lhes dava o Espírito Santo. Ou seja, quem determinava qual língua e quando deveria ser falada era o Espírito, algo que uma força jamais poderia realizar. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Veja, irmãos, que aqui é aquela famosa passagem que Paulo, ele, quando estava fazendo a obra missionária, outros que não eram judeus aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, como Cristo, né? Mas aí vieram os judeus e disseram, não, agora vocês têm que, aceitaram a Jesus, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Paulo falou, não, pera lá. Eu acho que não é bem isso, não. Como ele era, entre outras coisas, obediente, né? O que ele fez? Pegou o assunto, levou até Jerusalém. Foi feita a primeira convenção, né, da igreja. E o texto está sendo claro aqui. O Espírito Santo determinou. Achou por bem, né? Isso aí, você veja, irmãos, que é certo que foi Paulo quem lutou, brigou, mas ele só fez isso mediante uma determinação do Espírito Santo. Não, judeu que aceitou a Cristo, continue aqui, guardando a lei. Aqueles que não são judeus que aceitou a Cristo, né, vocês têm a liberdade perante Deus, liberdade do Espírito Santo, e Paulo vai escrever aquela carta aos Gálatas, né, a liberdade que o Espírito Santo estava dando à igreja que não era judia, por determinação do Espírito Santo. Então, Paulo executou, mas atrás disso estava a determinação do Espírito Santo para a gente não guardar a lei de Moisés, imagina. Né? João 16:8. 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo glorifica. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Então, tirou o vou-lo-á, né? São essas coisas simples que a Bíblia vai fazer, né? Vai simplificar o verbo. Essa expressão vou-lo-á, que é uma coisa sofisticada, né? A gente não usa isso, mas é uma sofisticação do português. No caso da NA, ele simplifica. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Ora, uma força não pode dar glória a ninguém, porque glorificar da glória envolve consciência, capacidade de perceber que alguém é divino e que por isso merece honra e glória. Por isso só os homens e anjos, seres dotados de consciência, podem fazer, nem mesmo os seres vivos e irracionais. Deste modo não há como deixar de reconhecer que o Espírito Santo, tal como Jesus nos mostra, é uma pessoa. Vai dizer em Romanos que ninguém fala que Jesus Cristo é o Senhor, senão só o Espírito Santo consegue trabalhar dentro de nós e conhecer o senhorio, né? A deidade, né? Que há em Cristo. Nós, sem essa operação do Espírito Santo, Jesus seria um grande homem, um grande profeta, uma grande pessoa e só. O Espírito Santo agora, o Espírito Santo tem consciência de si e dos outros. Modalistas se revelam em movimento como um rol da verdade. Mas a verdade, ele hoje diz que mudou, né? Não sei. Antigamente, você pode pegar a maioria das músicas do Rosa Verdade, você não tinha a expressão Espírito Santo, Espírito de Deus, né? Você não tinha. Era unicista no sentido de reconhecer somente Cristo. Que Cristo era o Pai e Cristo era o Espírito. Unicista, que une, né? E só existe uma pessoa, né? E isso é que a gente fala de unicismo. Não reconhece as outras duas pessoas. No caso dele, olha a diferença, irmãos, entre o unicista e o monarquista. O monarquista, ele reconhece somente Deus, Deus Pai como Deus. O Filho não, o Espírito Santo não. O unicista reconhece somente Cristo. O Pai eles não reconhecem, o Espírito Santo eles não reconhecem. Bom, nós vamos ter aqui, olha,
exemplificando o Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo fala, depois o Espírito Santo ouve, depois o Espírito Santo ora, e aí finaliza. Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime dessa carruagem e acompanha. Aqui percebemos que o Espírito Santo é um ser que fala. Ora, uma força não pode falar, mas uma pessoa, sim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração,